Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos o nosso último sábado aí de outubro, compartilhando a última mensagem da nossa série Dependentes de Deus. Eu espero que até aqui você esteja sendo edificado e tenha pensado aí sobre todas as coisas que nós conversamos aí no último sábado, no penúltimo sábado, sobre nos colocarmos à disposição de Deus, sobre permitirmos que Ele governe de fato a nossa vida, mude a nossa maneira de pensar, que nós pensemos aí a respeito da sabedoria do mundo, né? Precisamos deixar de lado a sabedoria do mundo e recebermos mesmo, acatarmos para a nossa vida a sabedoria de Deus, permitindo que Deus quebre, derrube, destrua com todas as fortalezas que o inimigo foi criando aí em nossa mente ao longo da vida, porque essas fortalezas aí são formas que o inimigo usa para nos aprisionar em estruturas mentais pautadas aí nesse mundo, que são completamente contrárias ao conhecimento, à sabedoria de Deus, né? Nós somos dependentes de Deus, amados, né? O versículo-chave que estamos usando para essa série é João 15,5, que fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. E nós daremos fruto, fala ainda nesse versículo, se nós o quê? Permanecermos nele e ele permanecer em nós. E nós vimos esse papel de colaboração para que nós permaneçamos em Cristo e ele permaneça em nós, para que nós possamos dar fruto. Nosso papel é nos colocando à disposição de Deus, é permitindo que o Senhor, por meio da sua palavra, do seu Espírito que em nós habita, transforme a nossa maneira de pensar. Nós precisamos nos sujeitar ao Senhor para pensarmos como Ele pensa, para vivermos pautados e fundamentados na sabedoria de Deus e não na sabedoria desse mundo aqui. Então nós vimos lá no primeiro sábado a tentativa do inimigo de tornar o homem independente de Deus. Vimos no outro sábado, no segundo sábado de outubro, a redenção que há em Cristo Jesus. Nele recebemos uma nova vida que é completamente dependente da vida de Deus, exatamente o que fala o texto de João 15,5. Ele é a videira, nós somos os ramos, precisamos e dependemos da vida que flui de Cristo Jesus. Vimos aí no terceiro sábado como colocarmos em prática, deixando que o Senhor atue em nossa mente, permitindo que Ele transforme a nossa maneira de pensar, e vimos que para isso precisamos o quê? Nos relacionar com a palavra de Deus. Não tem como, mudarmos a nossa maneira de pensar sem conhecer a forma que Deus pensa. Então precisamos nos relacionar com a palavra. E aí vimos no último sábado sobre as tentativas do inimigo usando fortalezas mentais pautadas no que? Na sabedoria desse mundo aqui. Ele tenta nos aprisionar e impedir que a nossa vida flua, de fato que nós manifestemos a vida de Cristo usando fortalezas mentais pautadas na sabedoria desse mundo aqui. Lemos aquele texto de 2 Coríntios 3, 4 e 5, que todo conhecimento, toda pretensão, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós precisamos o quê? Permitir que Deus venha e destrua tudo isso, e precisamos levar o quê? O nosso pensamento cativo a Cristo Jesus. E sabemos que fazemos isso quando nos relacionamos com Deus intimamente, todos os dias, temos de fato um relacionamento com Deus. Não só nos cultos, Precisamos nos relacionar com a palavra de Deus, precisamos nos relacionar com Deus em oração diariamente, amados. Somos dependentes de Deus e precisamos viver essa dependência. Não tem como nós vivermos o nosso dia a dia do nosso jeito, da nossa maneira. Precisamos depender de Deus, de fato, de verdade. E aí hoje, para concluirmos o nosso estudo, eu quero falar sobre uma questão aí, que é outra tentativa aí do inimigo, Ele utiliza essas fortalezas mentais, pautadas na sabedoria do mundo, como vimos sábado passado, e outra arma que ele utiliza é trazer culpa, trazer condenação sobre a vida dos crentes. Nós sabemos, como lemos lá em Romanos 8, versículo 1, que nós não estamos mais debaixo de condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 2 fala, pela lei do Espírito de vida, essa lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então não tem mais condenação para nós. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. O Senhor nos tirou da condenação para a vida, da condenação para a salvação.
Nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que somos aí dependentes, completamente dependentes dele. Então, amados, uma tentativa do inimigo é o quê? É trazer acusação, calúnias. Eu quero ler um texto com você que está lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 10, que fala sobre essa forma de atuação aí do diabo. Leia aí comigo. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Estamos falando aí sobre quando Satanás vai ser lançado. E aí diz assim, foi lançado fora. Glória a Deus, né? Foi lançado fora o quê? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Olha só, amados. Foi lançado o acusador dos nossos irmãos, que o acusa dia e noite. Amados, esse é um dos papéis aí do diabo, né? Acusar, trazer o que? Calúnia, difamação, acusação contra nós. Mas, amados, nós precisamos compreender que nós vivemos não pela nossa própria capacidade. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Nós recebemos a salvação porque Cristo nos salvou. Recebemos o perdão porque Cristo conquistou o perdão para nós. Isso é graça, isso é dádiva. E aí nós precisamos receber toda a dádiva de Deus para quê? Para não vivermos debaixo das acusações do diabo. Por quê? Porque ele tenta nos acusar. E aí toda vez que vem, quando nós erramos, porque infelizmente erramos, a nossa caminhada é uma caminhada diária de crescimento em Deus, para que essa vida se manifeste dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Sempre falo que a fé, ela não é algo estático, né? Não é algo que é estático, ele é dinâmico. A fé se movimenta todos os dias. Precisamos crer em Deus todos os dias, precisamos confiar em Deus todos os dias. E aí, às vezes, nós erramos. E como erramos, né? Fazemos escolhas erradas, falamos coisas que não deveríamos falar, enfim. E aí, quando nós erramos, lá vem a acusação do diabo, ele que é o acusador. E ele tenta o quê? Nos tirar a paz. Dizer assim, olha aí, ó, errou mais uma vez e não sei não se Deus te aceita assim não, hein? E aí nós entramos numa situação aí que é bem terrível se nós aceitarmos essa acusação, que é a questão da meritocracia. Aí nós começamos a achar que é merecimento, é mérito nosso. É por causa da nossa capacidade. E aí, ai meu Deus, e agora? Eu errei. Aí a pessoa já começa a ficar com dificuldade de orar, de se relacionar com a palavra, porque ela errou. Ela não tem mais paz com Deus. Mas lá em Romanos 5:1 fala, tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos o quê? Temos paz com Deus. Muitas vezes as pessoas leem esse versículo e pensam na paz em Deus. Ah, eu tenho paz em Deus, glória a Deus, eu tenho paz. Amados, esse versículo é muito claro, de Romanos 5:1. Nós temos paz com Deus, ou seja, nós temos um relacionamento de paz com Deus. Não precisamos ter medo, Deus não está contra nós. Deus é por nós, Ele não está contra nós. Deus não é o nosso adversário. Deus está do nosso lado. Então, como fomos justificados por Cristo Jesus, glória a Deus pela justificação que recebemos, pela graça, é a dádiva da justiça que recebemos, é graça, é favor de Deus sobre nós, glória a Deus por isso, porque fomos justificados por meio da fé em Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus. Então, não podemos e não precisamos deixar o que? A culpa invadir o nosso coração. Ainda quando erramos, podemos nos relacionar com Deus em paz. Olha, Pai, pisei na bola e pisei na bola feio. Olha, Senhor. Eu sempre falo, Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou todos os meus pecados, né? Eu já tenho perdão, mas eu fiquei tão envergonhada disso que eu fiz, disso que eu falei, dessa atitude que eu tive. Puxa vida, Senhor, isso não está de acordo com a vida que o Senhor me deu. Né? Quantas vezes, amados? Nos iramos, nos estressamos, ficamos ansiosos, né? A questão da ansiedade, ficamos preocupados, ou seja, não estamos confiando em Deus.
Aí quando temos essas atitudes, olha, Senhor, né? Ou quantas pessoas aí eu sei, nós, amados, lutamos com o quê? Com maledicência, por exemplo. Julgamos, falamos mal do outro, né? Acusamos o outro. Estamos ali sendo boca de Satanás muitas vezes. Sabe? E aí quando cai a ficha, meu Deus, não devia ter feito isso, falado isso, ter agido assim. Senhor, pisei na bola feia, me ajuda, não quero viver assim, não. Eu dependo do Senhor, da sua sabedoria, da vida que o Senhor depositou em mim. Sabe, amados? Não ir com medo. Ai, meu Deus, agora eu errei, agora eu não posso mais ter confiança com Deus. Não, amados. Fomos justificados por Cristo, temos paz com Deus, mesmo quando erramos. Mesmo quando erramos. Satanás tenta nos acusar para tentar o quê? Nos separar de Deus. E nós precisamos o quê? Permanecer firme na fé em Cristo Jesus. O que Cristo fez é suficiente para nós. Ele nos perdoou completamente, nós podemos ter um relacionamento de paz. Para quê? Para recebendo toda a transformação que precisamos. Não tem como nós sermos transformados se não nos relacionarmos com Deus. E não tem como nos relacionarmos com Deus se acharmos que Deus é nosso adversário, que Ele está ali nos acusando o tempo inteiro. Quem acusa é Satanás. Deus nos acolhe. E Ele quer o quê? Ele quer trabalhar em nós. Ainda quando nós somos disciplinados, né? A palavra fala, a disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas depois ela produz frutos, bons frutos. Então, até mesmo quando erramos e quando somos disciplinados por Deus, Deus atua por meio do amor. Por quê? Porque nós fomos justificados por Cristo Jesus. Deus olha para nós por meio do sangue de Cristo Jesus. Ele olha para nós e nos vê justos, perdoados. Então, nós precisamos o quê? Receber a plenitude dessa justificação, do perdão de Deus, para não aceitarmos as acusações do diabo, porque essa é uma tentativa do inimigo. Trazer culpa, trazer condenação através das acusações para tentar nos afastar de Deus. E aí, quando nos afastamos de Deus, nos tornamos o quê? Independentes de Deus. Não tem como viver uma vida que de fato glorifique a Deus se nós formos independentes dele. E eu quero ler outro texto com você que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Eu vou ler os versículos 6 ao 9. O início ali do 9, a parte A do 9. Fala assim, ó. Então, versículo 6 até a parte A do versículo 9. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Eu acho esse texto extraordinário e eu quis ler o versículo 6 e o 7 junto para nós compreendermos o contexto em que está falando sobre nós resistirmos ao diabo permanecendo firmes na fé. Primeiro ele diz ali, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, ou seja, se coloquem à disposição de Deus. E lancem sobre ele toda a ansiedade, ou seja, não fiquem preocupados, porque se vocês ficarem preocupados, ansiosos, não confiarem em Deus, o diabo pode usar essa situação aí para quê? Para tentar invadir a tua vida. É o que tá falando ali, ó. Lancem sobre ele. Por quê? Porque o diabo, lancem sobre Deus, né? Toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Por quê? Porque o diabo tem tentado, ele anda ao redor procurando a quem possa devorar. E quem que o diabo consegue atuar? Naquele que não confia em Deus, naquele que não se submete em humildade sobre as verdades de Deus, que não se coloca debaixo das verdades de Deus. Sobre aquele que tenta viver de maneira o que? Independente. Se nós vivermos de maneira independente, confiando na nossa própria força, na nossa própria capacidade, tentando resolver os problemas por nós mesmos, ficando preocupados, não, eu consigo resolver isso aqui, deixa que eu me viro, eu faço. Sem se submeter a Deus, sem confiar no poder de Deus, aí o diabo consegue espaço na vida dessa pessoa. E aí no começo do versículo 9 nós lemos ali, resistam-lhe, resistam
a atuação do diabo? Como? Permanecendo firmes na fé. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus e em todas as verdades concernentes a Cristo Jesus. Então, amados, nós permanecemos firmes, sem que o inimigo tenha espaço na nossa vida, quando nós nos colocamos em submissão a Deus, quando entregamos as nossas preocupações a Ele e permanecemos firmes na fé. Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu acredito na Sua palavra, não permitirei que a preocupação domine todo o meu ser. Não estou dizendo que a preocupação não vem, que a ansiedade não vem, mas à medida que as coisas vão surgindo, nós precisamos o quê? Nos sujeitar a Deus, em oração, em estudo da palavra. Sabe, amados, quanto mais mergulhamos no relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio do estudo da palavra, mais e mais nós permanecemos firmes. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. E quanto mais nós nos alimentamos e nos relacionamos com Deus, mais a nossa fé vai sendo o quê? Fortalecida, firmada. E aí mais e mais nós resistimos às tentativas do inimigo, que ele vem trazendo o quê? Acusação, tentando usar os momentos de fragilidade para tentar invadir a nossa vida. E nós permanecemos firmes quando cremos nas verdades de Deus, quando permanecemos confiantes naquilo que Deus fala, não naquilo que a sabedoria do mundo diz, mas naquilo que Deus fala. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu insisto, mais uma vez, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus, amados. Não tem como permanecermos firmes em Cristo Jesus sem nos relacionarmos com a palavra. Precisamos de um relacionamento com a palavra, não um relacionamento meramente religioso, que lê um versículo por dia, pronto, já li, ou o meu capítulo do dia já li, pronto. Não. É um relacionamento com a palavra. É ler e meditar naquilo que está lendo, é ler e deixar que aquela palavra invada o seu coração, a sua mente, que Deus ministre a tua vida a respeito das verdades que você está lendo. Não é só uma coisa religiosa, já li, pronto, meu capítulo do dia e foi. Não, amados, é permitir que essa palavra, ela de fato gere vida, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Então, que essa palavra transforme de fato todo o nosso ser. Então, nós tivemos aí essa série de mensagens, eu quis compartilhar aos sábados aí do mês de outubro, essa mensagem dependente de Deus, incentivando você a permanecer firme em fé e na dependência de Cristo Jesus. Eu sempre falo, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nós, nós precisamos nos relacionar com Ele por meio da oração, por meio da palavra e permitir que o Senhor molde o que precisa ser moldado em nós, mude o que precisa ser mudado em nós, para que nós de fato manifestemos a vida de Cristo. Isso é um privilégio, amados. Nascermos de novo, sermos feitos filhos de Deus, representantes do Senhor aqui na terra. É um privilégio e eu espero que você se submeta a essa vida de rendição a Deus, de rendição às verdades de Deus. E que você permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Durante o mês de novembro, nós teremos uma outra série de mensagens aos sábados. Serão 4 sábados, né? E aí teremos as nossas mensagens também. Durante o mês de novembro, eu quero trazer com o tema Mantendo a Esperança em Meio à Dor. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis e parece que é o maior desafio nós mantermos a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa satisfação quando estamos enfrentando dores, sofrimentos. Então serão mensagens para trazer consolo e encorajamento para você que talvez esteja vivendo um momento de sofrimento, de dor, de desafios aí em sua vida. Então que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.